De Belo Horizonte, aqui é Andressa Medeiros e esse é o segundo vídeo do Musicalcast. No último episódio do podcast, número 18, a gente falou um pouquinho sobre os musicais biográficos daqui do Brasil, lá de fora. Então, se você não escutou, corre lá, escuta, porque tá muito divertido, tá muito informativo, como sempre. Hoje ainda, aqui nesse vídeo, eu vou falar do meu top 5, dos meus 5 musicais biográficos favoritos, porque só deu tempo de falar do favorito, né, de um só no podcast, então eu vou falar um pouquinho de cada um dos meus 5 musicais favoritos. Nossa, ficou tão repetitivo isso. Mas tá bom, né? Deu pra acompanhar o raciocínio. Então, mas o que acontece? Quando eu falo pra alguém que eu faço podcast, eu faço parte de um podcast, sou podcaster. Gosta desse nome, gente? Chique. Ai, adoro. Gostei, chique. Pra esse status, né? Enfim. Toda vez que eu falo pra alguém que eu participo do podcast, do Musicalcast, todo mundo, assim, a maioria das pessoas olha e fala assim: oi? Tipo, o que vem a ser podcast? O que é podcast, Andressa? O podcast, na verdade, ele é um programa de rádio. Imagina você escutando uma rádio. É a mesma coisa. Só que o diferencial dele é que ele é sob demanda. Você pode ouvir onde você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, enfim, né, dentro do metrô, indo pro trabalho, enfim, em casa, à noite, de dia, tomando café da manhã, do jeito que você quiser. Tudo que você tem que fazer é apertar o play, baixar o episódio, enfim, se você tem iPhone, você pode baixar pelo iTunes, se você tem Android, você pode baixar pelo aplicativo. Então, assim, é bem tranquilo, é bem facinho. Tem podcast, gente, de tudo quanto é assunto que você pode imaginar. Tudo! Então, assim, fica fácil de você procurar por temas. Normalmente, assim, a duração de podcast é longa, gente. Tem muita gente que fala, que pergunta, né, por que os nossos podcasts são tão grandes? Às vezes é 1h30, 1h20, enfim, né, mais de 1 hora de podcast. Mas é assim, gente, é assim. A gente tem que desenvolver o assunto, tem assunto que dá debate mesmo, e principalmente pelo número de pessoas que participam do programa, né, durante a gravação, enfim, às vezes a gente tem 3 participantes, às vezes a gente tem 5 participantes. Então, assim, é complicado tentar reduzir isso. A gente tenta, eu juro pra vocês, gente, a gente tenta reduzir o máximo, mas não tem como. Por isso a gente lançou esses episódios menorzinhos, que é o entreato. A gente fala sobre assuntos, enfim, é um número reduzido de participantes, a gente fala sobre determinado assunto, enfim, o que está acontecendo no cenário do teatro musical no Brasil atualmente, enfim, o que está acontecendo lá fora, tudo notícia, assim, mais recente mesmo, novidades. Então, a gente criou esse episódio menorzinho para poder atender também essas pessoas que acham que nossos episódios regulares são muito grandes. Mas é o que eu disse, assim, não tem como reduzir mesmo, porque tem que desenvolver o assunto, gente. Tem assunto que, se o podcast é 1h30, gente, a gente fica conversando 2 horas, então, assim, ou mais. Então, tem muita coisa que a gente até gostaria de deixar, mas infelizmente a gente tem que tirar, tem que podar, tem que cortar algumas coisas, porque a gente tem que deixar, assim, estourando 1h30. Mas podcasts são assim. Então, e como eu disse que tem tema de tudo quanto é jeito para podcast, o Musicalcast é provavelmente o primeiro podcast inteiramente sobre teatro musical. Então, assim, isso a nível mundo, assim, planeta Terra, entendeu? Eu não conheço, antes do podcast, enfim, eu gosto de teatro musical, sempre tô procurando saber mais, me informar mais. Então, assim, nas minhas buscas pelo Google da vida, eu nunca me deparei com um podcast sobre teatro musical, assim, inteiramente sobre teatro musical. Você tem vários podcasts por aí que eles tiram um dia pra gravar o assunto sobre teatro musical, mas inteiramente sobre isso, um podcast feito para teatro musical, pra debater, pra poder falar sobre teatro musical, e só eu nunca achei. Então, assim, e várias pessoas com as quais eu já conversei, que curtem podcast, que escutam e tal, vários podcasts diferentes, também me falaram que nunca, que não conhecem, enfim, nunca ouviram falar de um podcast inteiramente sobre teatro musical. Então somos pioneiros. Ai, que lindo! E isso me
deixa muito orgulhosa de poder fazer parte disso, enfim, deste momento, assim, histórico no mundo e no teatro musical. Eu faço parte do primeiro podcast inteiramente sobre teatro musical. Planeta Terra, Universo. Bom, agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre o podcast, não deixem de ouvir os nossos episódios, compartilhem, deixem sugestões, gente, deixem sugestões. A gente quer falar sobre o que vocês querem ouvir. Então, assim, se vocês têm algum musical que vocês querem que a gente, enfim, discuta mais sobre, curiosidades que você queira saber sobre algum compositor, tipo Sondheim. Gente, eu quero fazer um episódio de Sondheim, entendeu? Eu tô deixando a minha sugestão. A minha sugestão é, vamos fazer um podcast sobre Stephen Sondheim. Vou ser uma pessoa feliz e uma pessoa melhor por causa disso. Deixem seus comentários, suas sugestões, curtam a nossa página no Facebook, curtam a nossa página no Instagram. Não deixem de, enfim, falarem com os amigos, com pessoas que vocês sabem que curtem teatro musical, que curtem teatro, enfim, a arte em geral. A gente sempre fala sobre teatro musical, mas a gente sempre deixa uma coisa mais abrangente também. A gente procura deixar o assunto mais abrangente, ou seja, né, teatro de prosa, teatro normal. Ninguém é normal no teatro, gente. E agora, o meu top 5 de musicais biográficos. Lembra que eu disse que no episódio 18 a gente falou sobre isso? Pois é. O meu top 5 de teatro musical, assim, top 5 é complicado, né, gente? Porque tem tanta peça, tanto musical, biográfico bacana, coisas assim que você nunca pensou do artista, nunca soube sobre o artista, enfim. Você acaba aprendendo através da peça, enfim, através do musical. Então vamos começar? Número 5. O meu número 5 vai pro musical do Tim Maia. Como assim? Vai, gente, vai porque ele foi o primeiro musical biográfico que eu assisti aqui em Belo Horizonte, dessa leva de musicais biográficos que começou no Brasil. Assim, essa onda que bateu e tá aí até hoje, entendeu? Por que eu gostei? Fazendo mais ou menos um resuminho do que eu já disse no podcast, que vocês vão ouvir lá, mas assim, eu achei muito bacana a forma como eles distribuíram as músicas dentro da história, enfim, conta a história do Tim Maia desde pequenininho até... Eu achei muito interessante os primeiros anos da vida dele, assim, né? Primeiros anos que eu falo assim, enfim, até antes dele fazer sucesso. Coisas que eu nunca imaginei na vida que aconteceram com ele, que na verdade eu nunca tive curiosidade de saber, então eu nem sei se tem essas informações por aí, né? Muito provavelmente deve ter, mas eu achei muito bacana porque eu aprendi muita coisa, assim, da vida dele, enfim, fiquei sabendo de muita coisa que eu não fazia ideia. Muitas pessoas que fizeram parte da vida dele e eu também não fazia ideia, tipo o Roberto Carlos, sabe? Essas coisas assim. Eu achei muito interessante. A forma, como eu disse, que eles contaram a história, encaixaram as músicas, eu achei muito interessante, eu achei muito bonito. Eu assisti aqui, aplaudi de pé, eu achei maravilhoso. Me julguem. Número 4. Lady Day. Lady Day, gente, é a perfeição. Por quê? Porque é um musical completamente interativo com a plateia. A atriz que interpreta a Billie Holiday nesse musical, seja ela qual for, a última que eu vi, na verdade foi a única que eu vi até hoje, mas me fez apaixonar pelo musical, é a Audra McDonald. Ela tem uma interação, gente, com a plateia, que é uma coisa divina, é uma coisa que qualquer espectador de teatro musical sonha. No próprio teatro que ela fez a apresentação, que eu não sei o nome, não lembro agora, ela tava muito próxima da plateia. E tipo assim, a plateia era como se fosse um bar, porque o show é como se fosse esses shows de bar, assim, sabe? Todo mundo sentado nas mesinhas, assim, comendo, bebendo, e o show acontecendo, ela lá cantando lá em cima, com o microfone, pedestal, e a banda, tal, uma coisa assim, super simples, super, sabe? Mínima, mas muito perfeito, muito perfeito. Então essa interação direto com a plateia foi muito perfeita, assim, foi muito interessante pra mim. Mesmo assistindo bootleg, deu a impressão que eu realmente tava lá, assim, tava assistindo um show da Billie Holiday.
Foi perfeito, gente. É muito perfeito esse musical. Vocês têm que assistir. E a história de vida dela é incrível e triste ao mesmo tempo. Porque, enfim, né, toda aquela coisa de droga e alcoolismo e todas essas coisas tristes da vida do artista, mas foi uma artista incrível, uma voz maravilhosa, músicas lindas, lindas, lindas que estão aí até hoje, vão ficar de geração em geração. Vale muito a pena assistir, é um musical lindo, maravilhoso, e a Audra McDonald fez ao vivo pela HBO há uns dias aí atrás, uma apresentação do Lady Day. Espero, assim, do fundo do meu coração, que pessoas iluminadas tenham gravado essa apresentação, porque eu necessito dessa gravação em alta qualidade, eu preciso desse musical em alta qualidade, eu preciso de Audra McDonald na minha vida em alta qualidade. Número 3. Número 3, gente. Número 3 é The Sound of Music. Tem que ser Noviça Rebelde, gente. Esse negócio marcou minha vida, sabe? Esse filme. A pessoa da Julie Andrews. Christopher Plummer. Aqueles meninos tudo lá, os 7. Gente, isso marcou, isso mudou a minha vida. Completamente. Então, eu não posso deixar de fora. Não vai ser, tá entre os 3, porque eu preciso colocar entre os 3. Não vai ser o primeiro nem o segundo, porque vocês vão entender quais são o primeiro e o segundo e o porquê que ele não pode entrar no primeiro e no segundo. Ficou confuso isso, né? Mas tudo bem. Número 3, gente. Por quê? Porque é uma coisa que marca, assim, a vida das pessoas, marca gerações e gerações desde que foi lançado. As músicas, gente, os autores desse negócio, Rodgers and Hammerstein, sinônimo de perfeição, entendeu? Conta a história, é muito água com açúcar, assim, bem docinho, sabe? Esse romancezinho, assim, bem água com açúcar, mas é bonitinho, gente, é muito fofo. E por favor, assistam o original. Principalmente você, meu caro colega, minha cara colega, que nunca assistiu a Noviça Rebelde. Enfim, não sei como, mas passou pela vida sem nunca ter assistido esse filme. Assista o filme, entendeu? Com Julie Andrews, Christopher Plummer. Não assista a gravação de, não sei quanto tempo atrás, 2 anos atrás, acho que sim. Simplesmente não assista, tá? Assista só o primeiro, pronto, se delicie, porque é uma historinha super bonitinha, sobre por que ele é autobiográfico. É uma história que aconteceu de verdade, gente. Lógico que eles, né, mexicanizaram o negócio e fizeram uma história e tal em cima da história real. Mas basicamente se passa na Segunda Guerra, quando os nazistas doidos lá, fanático, tava tomando conta do bagulho todo. Aí tem a freirinha, vai cuidar dos 7 filhos desse capitão, que ele é muito rígido com as criancinhas. E aí ele se apaixona pela freirinha, eles casam, ela vira a mãe dos 7 filhos e eles vivem felizes para sempre no alto de uma montanha. Basicamente isso, gente, mas é muito bonito. São 3 horas de puro amor e açúcar. Você aprende a cantar junto com ele. Gente, é amor. Resumindo, é amor, tá? Assista. Número 2. Sunday in the Park with George. Sunday in the Park é uma obra-prima do nosso querido tio Sondheim. Foi inspirado na história do artista, do pintor George Seurat. Na verdade, foi inspirado na pintura que ele fez, que o nome é muito grande, gente. Eu não vou lembrar o nome da pintura agora, não. Joga aqui embaixo algum lugar. Eu não sei como é que é dito esse negócio. Mas aí, colocar em algum lugar aqui. Então foi inspirado nessa pintura, nessa obra do George Seurat, e levemente naquilo que se sabe da vida dele. Porque foi, né, assim, ninguém sabe ao certo, enfim, a vida dele, quem ele foi realmente, além do artista que ele foi, né, o homem que ele foi. É um musical muito lindo. Eu sou suspeita pra falar porque até os flops do tio Sondheim
eu gosto. Então, assim, qualquer coisa que aquele homem escreve, gente. Então, é um musical lindíssimo. Tem Bernadette Peters. Como não amar, gente? Till Sondheim e Bernadette Peters. Não tem como amar, como não amar. E o número 1. Isso vai ser um foguete, tá, gente? Mas tudo bem. Meu número 1, number one, primeiro lugar da minha vida, do meu coração, da minha mente, do meu corpo, da minha alma, é Gypsy, gente. Não tem como não ser Gypsy. Gypsy é o musical mais perfeito que eu já vi na minha vida. A história, o cenário, as músicas, como a coisa acontece. Gente, é muito perfeito esse musical. É tipo, perfeito. Imagina, pensa uma coisa perfeita. Gypsy. Gypsy foi uma garota que ela era muito famosa por seus shows de striptease. Ela é conhecida como Gypsy Rose Lee, que era o nome artístico dela. E ela ficou muito famosa com os números de striptease dela. A peça, o musical, é baseado na história de vida dela. Porém, como conta a história de vida dela desde pequenininha, acaba que a história se concentra mais na mãe, na Mama Rose, que foi interpretada assim por atrizes excepcionais ao longo dos anos. E, enfim, cada uma que interpreta a sua maneira e só faz com que meu amor cresça mais e deixa sempre o musical mais perfeito do que já é. E, enfim, ai, gente, é muito lindo, é muito perfeito. Então, apesar de levar o nome da Gypsy Rose Lee e apesar de ser baseado na história dela, né, da vida dela, concentra muito. A personagem principal acaba não sendo ela, acaba sendo a mãe dela, acaba sendo a Mama Rose. Conta como a mãe dela influenciou, o motivo principal de ela ter se tornado quem ela se tornou, vamos dizer assim. Então é uma história de amor, ódio, decepções, relacionamento mãe e filha, enfim, família. Se vale mesmo a pena abrir mão de muitas coisas pelo sucesso. É uma história muito bonita, muito comovente, muito divertida. O final é maravilhoso. E, gente, assistam, porque realmente é um biográfico muito perfeito. E é Till Sondheim, de novo, né, gente? Tinha que ser os dois, primeiro e segundo lugar, gente. Tinha que ser Stephen Sondheim. Eu tenho muitos outros que eu gosto muito, poderiam ter entrado nesse top 5, mas eu fiz mais ou menos uma seleçãozinha assim. E esses três primeiros, com certeza estão no meu top 5. Os outros dois eu fiquei assim meio em dúvida entre outros, mas acabei colocando esses por motivos assim, enfim, mais particulares, mais específicos. E também porque assisti não tem tanto tempo assim, então eles são, né, tão bem marcantes assim ainda. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o podcast, um pouquinho mais sobre musicais biográficos. Peguem essa listinha que eu passei, deem uma olhadinha, procurem com carinho, assistam, amem, entendeu? Porque não tem como não amar, gente, são musicais maravilhosos. Então, até o próximo vídeo. Se você tá vendo esse vídeo e ainda não segue a gente, não segue a nossa página, corre no Facebook, dá um likezinho lá no Musicalcast. Você vai se informar muito sobre teatro musical, tem os nossos podcasts todos, nosso histórico todinho, faz uma maratona assim, vai ouvindo um por um. E é isso, gente. Vocês são tudo bonito demais, eu amo vocês.